Olá a todos, eu sou Ismael Reitz, estou aqui hoje para apresentar para vocês a Química Verde inserida na bioeconomia baseada no conhecimento. Gostaria de agradecer inicialmente a organização do evento pelo convite para fazer essa apresentação para vocês e gostaria também de agradecer a vocês que estão aqui conferindo a minha apresentação. Muito obrigado. Pois bem, se me permitem uma breve apresentação, toda a minha formação basicamente foi em síntese orgânica, né? Eu fiz projetos relacionados a essa área na iniciação científica, no mestrado e no doutorado, e atualmente eu sou bolsista no CERSUSQUEM, que é o Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável. E também faço parte do CEIQ, que é o Centro de Ensino Integrado de Química, da USP Ribeirão Preto. Para vocês se localizarem onde fica essa universidade, então aqui no mapa do logo do evento, né, o mapinha do Brasil, no detalhe eu mostro para vocês aqui o mapa do estado de São Paulo e essa manchinha aqui é a cidade de Ribeirão Preto, onde está a USP Ribeirão Preto. Inicialmente gostaria de mostrar para vocês como está dividida essa apresentação. Inicialmente vou chamar vocês a atenção para a Química Verde. Vou falar também sobre a Química Verde e a bioeconomia. Depois a parte principal dessa apresentação, que são os bioprodutos, biocombustíveis e bioprocessos. E por fim, lá no final da apresentação, oportunidades e desafios da Química Verde. Bem, então, iniciando a apresentação, eu gostaria de falar sobre o CERSUSQUEM. Ele é um grande projeto que envolve quase 20 grandes pesquisadores de diversas universidades, como a UFSCar, Unicamp, Unesp e USP, aqui do estado de São Paulo, e também a Universidade Federal de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, lá mais ao sul aqui do Brasil. Esse grande projeto ele é financiado pela FAPESP, que é o órgão de fomento do governo do estado de São Paulo, e também pela GSK, uma indústria farmacêutica conhecida, muito conhecida, que tem sua sede lá no Reino Unido. Essa é uma parceria academia e indústria, que nós sempre ouvimos falar que tem que ser muito mais presente, né? Infelizmente, principalmente aqui na América Latina, ela ainda está aquém do desejável. Tá? E como eu falei para vocês no começo da apresentação, eu sou bolsista do CERSUSQUEM, mais especificamente da divisão de difusão, tá? Ou seja, aquele que leva o conhecimento da sociedade em geral sobre química sustentável, né? Alguma coisa sobre os projetos, né? Mas basicamente mostrar para a sociedade tecnologias como a química verde, como elas funcionam, o que elas são, sua importância, para que a sociedade em geral entenda. Quando eu falo sociedade em geral, não é somente as pessoas que estão passando ali na calçada. Tem que ser também essas pessoas, lógico, mas também as pessoas que fazem políticas públicas e também empresários, quem trabalha com a indústria. Isso precisa ser muito bem visto e quisto, né? Essa tecnologia química verde na sociedade. E por que isso? Existe uma abordagem que existe há pelo menos 50 anos, né, que fala sobre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, relacionando esses quatro segmentos aqui. Né, algo que aparentemente é diferente entre si, mas eles devem ser intimamente associados, né? A ciência e tecnologia para o benefício da sociedade e também pela preservação do meio ambiente, né? Uma sinergia deve existir desses quatro elementos. E temos atualmente alguns desafios globais, de certa forma até urgentes, como energia limpa, água limpa também, potável para uso para todos, saúde, principalmente, né, ainda mais nessas épocas de pandemia, e alimento para todos, né? A população está crescendo e precisamos também de alimentos. E para vencer esses desafios, né, a química está aqui para ajudar. Infelizmente, as pessoas ainda têm um conceito negativo da química, né? A química ela ainda é vista pela sociedade em geral como algo que não é tão bom assim, ou que realmente é ruim, né? Ver, por exemplo, alguma coisa
ruim, por exemplo, os pesticidas, a água poluída, tudo isso, essas químicas, né? Então a química ainda é vista como algo ruim pela sociedade. E a sociedade precisa mudar os conceitos. Precisamos, nós que fazemos químicas, levar ao conhecimento da sociedade que tudo isso, na verdade, pode ser bem diferente, né? E a gente precisa alcançar novas audiências e aproximar as pessoas dos benefícios que a química pode dar. A química verde é uma ótima abordagem para se conseguir isso e normalmente quando nós levamos ao conhecimento da sociedade sobre química, a gente precisa, ou seria realmente ideal, a gente fazer isso associado a um conceito, a um conhecimento mais geral mesmo, mais da sociedade. E uma abordagem interessante seria associar então a química verde à bioeconomia, tá? A bioeconomia é um conceito relativamente novo, na verdade bem novo. A bioeconomia baseada no conhecimento, ela surgiu pela primeira vez na Agenda de Lisboa no ano de 2000. A Agenda de Lisboa foi um relatório elaborado pela União Europeia e lá eles falavam que o conhecimento precisa gerar bioeconomia, né? A bioeconomia ela precisa ser fundamentada no conhecimento, né? E de onde eles tiraram o conceito de bioeconomia? Lá nos anos 1970, um economista chamado Nicholas Georgescu Reagan, ele observou o seguinte, ele observou que a economia ela girava em 4 pilares, porém não se considerava ainda que matéria e energia precisavam fazer, ou precisavam não, elas fazem na verdade parte desse ciclo econômico, né? Então esse conceito antigo de economia ele chamou de mecanicista e baseado na segunda lei da termodinâmica ele adicionou matéria e energia a esse ciclo e também observou que matéria e energia eram degradadas e desperdiçadas. Então, você não consegue uma economia sem observar a questão biológica, né? A questão da matéria e da energia e de como esses desperdícios são ruins, né? Para todos, para a sociedade, para o meio ambiente, né? O conceito de bioeconomia como eu falei, ele é bastante novo e cada país, cada região do planeta tem o seu, baseado na sua própria economia, né? Então, os países mais ricos, né, da Europa, Estados Unidos e Canadá, eles têm um conceito diferente, por exemplo, de nós aqui da América Latina, né, que temos uma economia mais fundamentada no setor primário, tá? Mas, mesmo assim, a bioeconomia ela tem um conceito muito comum que é o consumo industrial de material, reagentes químicos, energia, ele deve vir de fontes biológicas renováveis e, principalmente, todos concordam que deve-se utilizar pesquisa e de inovação para o processo de transformação. Esta é a bioeconomia baseada no conhecimento. Aqui eu separei para vocês algumas palavras-chave associadas à bioeconomia, dependendo da região do planeta, do país, né? Então, por exemplo, na Europa, fala-se muito em biotecnologia e enzimas. A Europa é a maior produtora de enzimas do planeta, né? Fala-se também em bioquímicos, bioprocessos e principalmente aplicação, né? Pegar esses conhecimentos aqui e já aplicar. Eles têm esse objetivo muito claro. Nos Estados Unidos, que são o maior produtor de etanol do mundo, a partir do milho, no caso deles, fala-se muito em biomassa, né, e também em biotecnologia, né, principalmente por conta desse segmento do etanol deles. No Canadá, eles falam em invenção, biorecursos, tá, e principalmente multidisciplinaridade, que é a questão de relacionar indústria, academia, escolas, sociedade em geral, e também o meio ambiente, e essa multidisciplinaridade para eles é muito importante na bioeconomia. Em países em desenvolvimento, né, fala-se muito em inovação,
ainda bem, né? Biorrecursos e setor primário, que é, né, nesses países a sua principal economia, né? Então tem que estar vinculada também à bioeconomia. Na América Latina, trazendo mais para perto de nós, tem a questão dos biorrecursos, biomassa e energia, né? Somos riquíssimos em biomassas e temos vocação para fazer energia limpa. E também aqui mais perto ainda, né, no Brasil, a agricultura, que é parte fundamental da economia brasileira, biocombustível, somos o segundo maior produtor de etanol do planeta. No nosso caso, diferente dos Estados Unidos, nós produzimos a partir de cana-de-açúcar e também temos vocação para a produção de biodiesel. Tá? E falamos ainda de biotecnologia e também medicina. Não tanto quanto poderia ser, mas são palavras também muito relacionadas na questão da medicina, muito por conta da nossa biodiversidade. E, de modo geral, a bioeconomia ela é regida basicamente, ou pelo menos agora, inicialmente, no aproveitamento de recursos. Produzir mais com menos. Evidentemente, esse conceito pode ser ampliado nos próximos anos. E como vocês já puderam observar, a química verde ela é uma parte importantíssima da bioeconomia. Eu selecionei aqui uma publicação em específico, que é essa daqui, de 2020, em que é feito um levantamento de publicações de química verde e as palavras mais associadas a essas publicações, que são síntese orgânica, catálise, biomassa e recursos renováveis, entre outras, que vocês podem conferir lendo o referido artigo. Pois bem, biomassa e recursos renováveis são uns insumos básicos, né, para a bioeconomia, para as indústrias funcionarem e gerarem produtos, né? Mas no caso da síntese orgânica e da catálise, elas permitirão a substituição de reagentes tóxicos e uma economia de consumo de energia, por exemplo, principalmente relacionada à catálise, né? Então, nos próximos slides, eu quero mostrar a vocês as contribuições da química verde para a bioeconomia. E eu vou fazer isso mostrando, então, bioprodutos, biocombustíveis e bioprocessos. Todas essas palavras com bio no nome é por conta das suas fontes, né, que são fontes biológicas e renováveis. Eu vou então falar inicialmente aqui das biorefinarias, que levam esse nome porque elas são relacionadas às refinarias, que na verdade utilizam recursos fósseis. As biorefinarias utilizam fontes biológicas renováveis, tá? E o seu processo basicamente é utilizar recursos, né, material renovável, biomassa, né, e resíduos industriais e residenciais, e gerar produtos como combustíveis, produtos químicos e materiais e também energia limpa, ok? E tudo isso, claro, com bastante sustentabilidade. A biomassa ela tem de dois tipos atualmente. Temos a biomassa de primeira geração, em que nós geramos biocombustíveis a partir de alimentos, que é um ponto de atenção muito claro por conta do balanço energético, que não é tão favorável assim, e também por conta do preço dos alimentos. Se os alimentos são utilizados para essa finalidade, evidentemente que o preço vai subir. E existe ainda a biomassa de segunda geração, que é a lignocelulose, tá? Ou material lignocelulósico, que vai gerar uma série de produtos de alto valor agregado. O que é importante para a bioeconomia, e não só isso, mas substituir produtos e materiais que vêm de recursos fósseis finitos, né, por material renovável. Falando mais especificamente então da biomassa de segunda geração, que é a lignocelulose, essas são as fontes de carboidratos mais abundantes da natureza e, portanto, bastante rica aqui, né, principalmente na América Latina, e pode ser obtida então de fontes de resíduos florestais, de plantações, de indústrias e também em menor grau de residências.
E a biomassa de segunda geração, ela já é utilizada, tá, em biorrefinarias, mas ainda existe uma boa caminhada, podemos dizer assim, no ramo da pesquisa, utilizando esse material. Tá? Apresentando para vocês a lignocelulose. Isso daqui então é um desenho representando a parede celular das plantas, que é onde é presente a lignocelulose. Tá? Temos a celulose, que é a parte mais organizada da parede celular da planta. Tá? Aqui então a cadeia polimérica representada pelas ligações glicosídicas entre moléculas de glicose, né, com ligações beta 1,4. Temos também a hemicelulose, aqui representada por essa parte mais desorganizada em verde escuro, que fica junto com a lignina, representada por essa parte laranja, também desorganizada, que junto com a hemicelulose, e a celulose forma uma estrutura bastante rígida que dá sustentação às plantas. Para que a lignocelulose seja utilizada pelas biorrefinarias, é necessário fazer algum pré-tratamento. Existem alguns tipos e o objetivo é sempre fazer a separação desses componentes, da celulose, hemicelulose e lignina. Além disso, esses processos de separação eles precisam ser compatíveis com os processos que virão a seguir, né, que normalmente utilizam enzimas e leveduras, ok? Porém, infelizmente, alguns resíduos tóxicos são gerados nesses processos de separação. E por isso são necessários fazer correções, né? Eliminar compostos voláteis, ácidos, metais, oxidações, compostos aromáticos, ok? Que vão inviabilizar o uso das enzimas ou de leveduras, ok? E esse daqui é um desafio muito, assim como os processos de separação, tá? É um desafio muito interessante para a química verde, ok? Que tem sido realizado e já se consegue alguns pré-tratamentos ambientalmente amigáveis, utilizando enzimas, né? Micro-organismos e também líquidos iônicos. Porém, ainda existe uma boa caminhada para que esses recursos e tantos outros que possam vir a ser obtidos por conhecimento em química verde, eles sejam utilizados pela indústria e que sejam, né, economicamente viáveis. Uma vez separados, né, o que podemos obter então de produtos da celulose, por exemplo? O que já se obteve, o que se pode obter? Pois bem, essa daqui então é a estrutura da celulose, que eu já tinha mostrado para vocês, mas aqui no detalhe, né? Então temos aqui os monômeros, que são moléculas de glicose, tá? Aqui é a ligação glicosídica, ok? E como vocês podem observar, existe um alto grau de uma alta quantidade, na verdade, né, de hidroxilas que fazem ligações de hidrogênio, né, intra e intermolecular, que é o que causa então a famosa rigidez, né, desse polímero, ok? E essas hidroxilas elas podem sofrer reações de eterificação e esterificação, propriamente dito, na própria celulose e gerar materiais bastante interessantes. Outro exemplo que eu mostro para vocês são produtos já conhecidos, que são a viscose e o celofane, tá? Conhecidos como celulose regenerada, porque a celulose insolúvel em água ela é solubilizada e depois regenerada, ou seja, os agentes de solubilização são retirados. Aqui eu separei dois exemplos, que são os exemplos mais modernos, né, principalmente as ligações Xantato, então a partir de sulfeto de carbono sobre as ligações, sobre as hidroxilas, tá, faz então resíduos xantatos, tá, principalmente de sódio, como está aqui representado, e isso então quebra as ligações de hidrogênio da celulose e a solubiliza. Outro material outro reagente, na verdade, que pode ser utilizado é o NMO, tá? Que é muito conhecido em síntese orgânica, tá? Mas nesse processo ele também pode ser utilizado, tá? Por conta do seu caráter iônico aqui. E ele também então se liga aqui às hidroxilas, aos oxigênios, enfim, para fazer essa solubilização da celulose, e aí depois eles são removidos, ok?
e posteriormente utilizados para fazer viscose e celofane. Mas algumas reações químicas podem ser realizadas sobre a glicose, né, quebrando a cadeia polimérica e aí formando reagentes como, por exemplo, o sorbitol, que é utilizado basicamente na indústria alimentícia e farmacêutica. Tá bem? E com alguma síntese orgânica, algumas etapas de reação, é possível fazer a vitamina C a partir do sorbitol. Outro exemplo também que eu posso enunciar para vocês aqui é a síntese do hidroximetilfurfural. Ele é feito com reações de desidratação a partir de glicose e de hexoses e pentoses de modo geral, mas aqui no caso da glicose e da celulose, tá? E aí numa reação de hidratação ele pode ser levado a ácido levulínico, ok? O hidroximetilfurfural sozinho ele não tem ainda muita utilidade industrial, mas ele gera uma série de produtos. O ácido levulínico, no caso, ele pode ser utilizado na indústria alimentícia, tá? Principalmente os seus derivados, né? Com amina ou até ésteres aqui, ok? E com a ajuda de micro-organismos, leveduras e também enzimas, é possível fazer, a partir da celulose, ácidos carboxílicos, acetona, butanol e etanol. Tá? Principalmente a questão do butanol, eu quero chamar a atenção, porque o butanol, como combustível, ele tem uma eficiência energética superior ao etanol. Então, é muito interessante novas tecnologias a partir de biomassa de segunda geração que gerem butanol por conta da sua eficiência energética como combustível. Ok? Lógico, existem muitos mais produtos que podem ser obtidos a partir da celulose. Esses daqui são só alguns exemplos principais que já foram feitos ou são feitos, ok? Mas, evidentemente que pode existir uma gama de produtos de alto valor agregado utilizando a celulose. No caso da hemicelulose, eles são heteropolímeros, por assim dizer, porque eles possuem vários tipos de carboidratos. Tá? Eles, na planta, né, na parede celular, eles são mais curtos, são ramificados e até amorfos, ok? Junto com a celulose e a lignina. No caso da cana-de-açúcar, por exemplo, que é mais comum aqui na América Latina, principalmente no Brasil, o principal carboidrato da hemicelulose é a D-xilose, ok? A partir da D-xilose, nós conseguimos fazer, por exemplo, o furfural. Tá? Esse daqui, então, é a estrutura piranosídica, tá? da xilose, e a partir de um processo de desidratação pode ser obtido furfural. O furfural em si ele também não tem muita utilidade, basicamente é utilizado na purificação de óleos, tá? Minerais, vegetais e até óleos animais, ok? Porém, ele é muito útil na síntese de outros materiais, como por exemplo o THF, né, o tetraidrofurano ou o próprio furano. Pode ser feito o hidroximetilfurfural, que eu apresentei antes, que vai levar a ácido levulínico e a tantos outros produtos. Tá bem? Outro exemplo que eu dou para vocês, então, a partir da D-xilose, utilizando uma enzima chamada xilose redutase para fazer o xilitol. O xilitol ele é um adoçante que é metabolizado independente de insulina. Ele é muito comum, pelo menos aqui no estado de São Paulo, se observa bastante xilitol à venda em supermercados, por exemplo. E o xilitol ele pode ser utilizado na produção de etanol. O xilitol deve ser convertido em xilulose e algumas bactérias metabolizam esse açúcar, tá? Na via das pentoses fosfatos para fazer então o etanol também a partir da xilose. Entretanto, o benefício energético ainda desse processo todo ele ainda não é economicamente viável, ainda precisa de pesquisa. Tá? Algo bastante interessante é a conversão biológica da xilose, ok? Utilizando então leveduras para fazer combustíveis e solventes, tá? E ácidos carboxílicos através de bactérias. Tá? Outros produtos que podem ser obtidos a partir dessa conversão biológica são butanol e acetona, assim como no exemplo da celulose. No caso da lignina,
tá? Ela é um polímero amorfo, né? E aqui está a representação da cadeia linear oligomérica mais aceita, tá? A estrutura química mais aceita da lignina. Infelizmente, os processos de separação, aqueles que eu mencionei anteriormente, né, na separação da lignocelulose, eles modificam a estrutura química. Então, essas aqui são as mais aceitas atualmente. E se vocês observarem, e aqui eu já separei no detalhe, basicamente esses polímeros são formados por monômeros de álcoois, né, ou fenóis, né, cresóis, enfim, como o álcool cumarílico, álcool coniferílico e o álcool sinapílico. Infelizmente, a lignina ela é basicamente utilizada na indústria para a geração de energia através da queima. Ela é muito pouco aproveitada. E essas estruturas químicas aqui, que podem ser obtidas através da lignina, elas possuem um potencial sintético gigantesco para gerar muito material e muitos reagentes químicos. E como isso pode ser conseguido? Né? São necessários alguns tratamentos, alguns processos de separação da própria lignina. E depois desses processos de extração, o material obtido ele é riquíssimo em hidroxilas, metoxilas, carbonilas, carboxilas, né? Principalmente ligações carbono-carbono e éter. Existem basicamente 5 tipos de processos de extração de lignina. Eu vou enunciar 3 para vocês, que é o processo mais conhecido, que é o processo sulfito, principalmente na indústria de polpa e papel, em que você tem a madeira, você adiciona ácidos e aí consegue no final do tratamento a celulose, que é insolúvel, e lignos sulfonatos, então você tem a lignina associada a enxofre, então você tem produtos de enxofre com lignina. Você tem o processo Kraft, que é mais moderno, que também faz um tratamento químico, agora com sulfeto de sódio e hidróxido de sódio, tá? Com alta temperatura, e você consegue então a celulose sólida e um licor preto, que deve ser neutralizado para se obter a lignina. E o processo mais moderno de todos e talvez o mais ideal para se utilizar a lignina para fazer produtos de alto valor agregado, que é pegar uma mistura onde está a lignina, adicionar solventes como etanol, acetona, acetato de etilo, existem várias combinações que estão sendo testadas, a água também, tá? Você obtém a lignina solúvel, você faz uma precipitação ácida para separar então a lignina e o solvente ele é recuperado para ser utilizado novamente. Então é um processo que você pode fazer por batelada ou por fluxo contínuo, como se fosse uma extração contínua. Os outros 2 exemplos que eu não trago aqui são de explosão a vapor, em que você também adiciona reagentes químicos e utiliza água e bastante calor, e você também consegue obter lignina através de geração de bioetanol. Tá? A lignina seria um subproduto do processo de bioetanol a partir de biomassa de segunda geração. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de produtos que podem ser feitos com a lignina. Então, utilizando a lignina bruta, né, sem qualquer modificação, ela pode ser utilizada em preenchimentos, junto com antioxidantes, em plastificantes, surfactantes. Ela pode ser submetida a reações químicas também, de aminação, nitração, alquilação, dealquilação, halogenação diretamente, tá? na lignina separada. Se for feita uma pirólise da lignina, como se faz, por exemplo, com petróleo, você consegue alcatrão, né? Alguns solventes combustíveis, como por exemplo metanol e acetona, e também alguns gases, como o gás carbônico e o metano, que como é um processo controlado, você consegue aproveitar esses gases também. Você pode fazer reações de oxidação, utilizando nitrobenzeno, óxidos metálicos e oxigênio para obter ácidos carboxílicos, aldeídos e fenóis, como por exemplo a vanilina, que é essa estrutura química aqui. Tá? Você pode utilizar micro-organismos para obter furanos, tá? Dos mais diversos tipos, fenóis, cresóis, tá? Dos mais diversos tipos também, e sem dúvida nenhuma, ácidos carboxílicos e também aldeídos, e também a vanilina, principalmente.
Tá? E se fizer um tratamento enzimático, na verdade, é possível então obter benzeno, tolueno, xileno, quinonas e polióis também, tá? A partir de um processo chamado despolimerização enzimática. Tá? Então, depois de você tirar a cadeia, remover, né, quebrar as ligações poliméricas, você tem a despolimerização e obtém produtos como esses que são bastante úteis para a indústria química. E a lignina, existe uma pesquisa relacionada, a lignina ela pode ser também atuar na produção de DMSO como fonte de metila. Isso é muito interessante. Ainda não tem viabilidade econômica, até onde eu pude apurar, mas é algo bastante interessante, a lignina como fonte de metila. A lignina ela já é aplicada, entretanto, os lignosulfonatos é a única fonte de lignina comercial e é utilizada basicamente como adesivo, como ligante para a fabricação de adesivos que são utilizados pela própria indústria para fazer outros materiais. Né? Esses lignosulfonatos são obtidos a partir do processo sulfito da indústria de pulpa e papel, como eu expliquei anteriormente. E o que tem sido feito de pesquisa que pode ainda vir a ser utilizado no futuro? Então, a lignina ela pode entrar no processo de reação com poliésteres e poliuretanos para formar copolímeros, que têm boas propriedades. Ela pode entrar também no processo de polietileno e polipropileno para fazer materiais com novas propriedades mecânicas e realmente bastante promissoras. E se misturar lignina ausente de enxofre, ou seja, não pode ser lignosulfonatos, com fibra natural, é possível fazer alguns tipos de bioplásticos ou plásticos biodegradáveis. Além disso, resinas que são adicionadas junto com lignina de alta pureza, ou seja, sem qualquer carboidrato, sem enxofre, sem qualquer metal ou composto inorgânico, é possível fazer fibras de carbono. Tá? Infelizmente ainda não é industrial, mas tem muito potencial, ok? E como eu falei até agora, né, é importantíssimo que essas pesquisas elas cheguem para a sociedade e cheguem para a indústria, porque elas têm um potencial econômico, bioeconômico muito interessante. Outro tipo de indústria é a alcoquímica, tá? Que faz basicamente produtos a partir do etanol. Essa indústria alcoquímica ela já foi bastante forte no Brasil, mas infelizmente por conta do preço barato dos recursos fósseis, ela ficou bastante reduzida e tomara, né, ela volte a ser bastante forte aqui no país. A gente tem bastante vocação para isso aqui no Brasil e de certo modo na América Latina também. Tá? Com o etanol é possível fazer uma gama de produtos, aqui são só alguns poucos exemplos que eu mostro para vocês, né? Principalmente o eteno e o acetato de celulose. Tá bem? O eteno ele pode ser obtido então a partir do etanol numa reação de desidratação e aí com o eteno e um catalisador, mas cujo principal para fazer o polipropileno é o tricloreto de titânio e utilizar esse material então em outros segmentos da indústria. A partir do eteno, numa reação de hidroformilação, você forma então o respectivo aldeído, faz uma reação de redução para fazer o propanol, uma reação de desidratação para fazer então o propileno e na reação de polimerização, tal qual o do eteno, você tem então o polipropileno, que é bastante comum nas nossas vidas, né? Além disso, a gente pode ainda fazer, a partir do álcool, uma reação de oxidação, você converte a acetaldeído, mais oxidação, você faz então o respectivo ácido carboxílico, né, o ácido acético, e a partir dele você consegue fazer o solvente acetato de etila, tá? Que é bastante interessante. Então a alcoquímica ela tem um potencial bastante promissor, porque o etanol ele pode ser produzido das biorefinarias, tá? Como eu apresentei anteriormente. E tomara haja investimento e políticas públicas e bastante interesse, né, da sociedade em geral por essa indústria que precisa voltar a ser bastante forte no país. Aqui eu apresento outros produtos a partir do etanol, né,
utilizando síntese orgânica. Então aqui temos 2 moléculas de etanol, você faz então a eliminação de 2 moléculas de hidrogênio e obtém então acetaldeído, e depois de alguns processos de reação aldólica e desidratação, você tem então um crotonaldeído, e aquele gás hidrogênio gerado lá no início do processo pode ser reutilizado para a síntese então do butanol, que, como eu já expliquei, é um ótimo solvente e principalmente tem um potencial enorme para ser um bom biocombustível. Tá? Basicamente, o butanol, ele é utilizado na indústria de tintas e plastificantes, também como tinta em vernizes e, como eu falei, combustível. Além disso, o etanol ele pode sofrer então uma reação térmica para fazer o 1,3-butadieno, né, eliminando água e hidrogênio, que podem ser aproveitados posteriormente. Tá? E o 1,3-butadieno é muito importante na síntese de borracha sintética, tá? E também na indústria de fabricação de polímeros para automóveis. A oleoquímica é outra indústria bastante tradicional aqui do Brasil, ela já tem aproximadamente um século, um pouco mais. Ela trata da conversão de óleos vegetais e gorduras animais em biodiesel e produtos de alto valor agregado. Essa indústria está ficando mais evidente nos últimos anos por conta mesmo do biodiesel, né? E, infelizmente, essas fontes, esses insumos, como de óleos vegetais, eles vêm de fonte de alimentos, na verdade, né? Soja, milho, girassol, até dendê, né? Dá para fazer biodiesel a partir de dendê, mas é preciso, claro, substituir isso, né? Buscar alternativas, como, por exemplo, o óleo de mamona, ok? O processo para a oleoquímica conseguir então o biodiesel e produtos de alto valor agregado necessita um tratamento. Como eles fazem? Você tem então os óleos ou gorduras, tá? Você faz uma separação em ácidos graxos e glicerina bruta. No caso da glicerina, você faz um processo de refinamento e pode utilizar a glicerina para algumas outras finalidades. No caso dos ácidos graxos, basicamente você separa estearina ou oleína, que vão gerar seus respectivos ácidos, podem ser utilizados mais tarde, e também, evidentemente, outros ácidos graxos, que podem ser submetidos à funcionalização. Para serem utilizados pela oleoquímica, é necessário fazer a purificação dos óleos. A obtenção dos óleos vegetais, por exemplo, ele pode ser feito a partir de solventes, extração com solventes ou com prensa, né? Pode ser utilizado até fluido supercrítico, que é um processo até mais refinado de obtenção dos óleos. No caso das gorduras animais, eles são obtidas basicamente de abatedouros de animais, e você então utilizando temperatura, alta temperatura, então você funde a gordura e converte ela nos óleos necessários. E esses processos, e o que eu mostrei anteriormente, eles exigem essa purificação, tá? Para eliminação de gomas, tá? Que são basicamente aminas e fosfatídeos presentes nesses óleos, ok? Você precisa fazer um branqueamento, tá? Para eliminar material oxidado, basicamente. Dependendo da situação, você separa vitaminas e tocoferóis, como a vitamina E, por exemplo, tá? Cuja estrutura eu coloco aqui embaixo. Então, você utiliza essas vitaminas na indústria alimentícia, basicamente, farmacêutica também. Tá? Você faz um processo de neutralização, por conta dos ácidos graxos livres, tá? É importante isso. Desodorização, para eliminar compostos que vão gerar algum odor, alguma coisa assim nesse sentido, por conta da indústria alimentícia. E você também consegue extrair a lecitina, tá? Que é uma mistura de compostos, e aqui eu coloco só um exemplo de molécula presente na lecitina, que é bastante utilizada então na indústria alimentícia também. É um produto de alto valor agregado. Então, mesmo no processo de purificação, que seria ideal não existir ou ser bastante minimizado, você ainda consegue alguns produtos que já podem ser utilizados na indústria. Mas o principal segmento da oleoquímica é a produção do biodiesel, principalmente nos últimos anos.
né? Então aqui está a equação química geral da produção de biodiesel. Então você tem o triacilglicerol presente então nos óleos e gorduras, você reage ele com álcools como metílico e etílico e obtém então os ésteres, que são o biodiesel, e também o glicerol. O glicerol é separado, né? Como vocês viram lá naquele funilzinho. O glicerol ele é separado e ele equivale a 10% em massa do material residual, ou obtido, na verdade, da produção de biodiesel. A oleoquímica também faz outros produtos, né? Sabões, com certeza, álcools graxos e aminas graxas, né? Em menor quantidade, mas também é possível, amidas, tá? Para utilizadas na indústria de plásticos, sais de amônio para amaciantes de roupa, e polímeros também podem ser feitos a partir de reação de metátese de ácidos graxos insaturados, por exemplo. Isso daqui ainda é uma pesquisa, não é industrial, mas é uma boa possibilidade e pode ser, então, o precursor de novas pesquisas e novos materiais da oleoquímica. E falando do glicerol, já que ele é uma parte importante também desse tipo de indústria, o glicerol comercial ele tem 95% de pureza e ele tem um uso bastante limitado, é basicamente nitroglicerina e resina. Okay? O glicerol, no caso purificado, ele é utilizado em produtos de higiene, alimentos cosméticos e medicamentos, né? A gente sabe muito bem que é presente aí principalmente na questão dos cosméticos, né? E na parte de higiene. E existe muita pesquisa para dar mais valor ainda a produtos à base de glicerol, como por exemplo acetais, que podem ser utilizados como aditivos na indústria, éteres, tá? Que formam solventes menos viscosos que o comum, ésteres, mono e diéster no caso, né, que são diferentes desses ésteres aqui, enfim, que podem ser atuantes como surfactantes. Além disso, pode-se produzir ainda acroleína e propileno, que podem ser convertidos no futuro em polímeros. Agora eu gostaria de falar para vocês da sucroquímica, que é uma indústria que utiliza como insumos o caldo de cana, né, que é constituído basicamente de sacarose e lignocelulose, né, aí especificamente bagaço e palha da cana de açúcar, ok? A estrutura da sacarose eu apresento para vocês aqui, então ela é um disacarídeo, né, com um monômero de glicose e de frutose, e como um carboidrato pentose-hexose, assim como na biorefinaria, ela também pode fazer uma gama de produtos de várias quantidades de carbono, tá? A partir de 2 até além, né? Muitos deles eu apresento aqui, eu já mostrei para vocês, é o mesmo processo, ok? Eu ainda mostro aqui o ácido gálico, que pode ser obtido então, da lignina aqui na lignocelulose da cana, e o polihidroxialcanoato, tá? Que é um material para fazer bioplásticos ou plásticos biodegradáveis. Outra indústria que eu gostaria de falar para vocês é a de conversão de CO2. Tá? Inicialmente, gostaria de mostrar para vocês que o CO2, né, o gás carbônico, ele já é bastante utilizado e presente no nosso meio, né? Por exemplo, aqui o gelo seco para controle de temperatura, nas mais diversas finalidades, né? Por exemplo, no transporte das vacinas, ele está sendo fundamental. Extração de óleo em poços de petróleo já exauridos, tá bem? É utilizado gás carbônico. Em processos de fluido supercrítico, né? Aqui é um equipamento de extração, mas ele é utilizado também em cromatografia. Controle de pH, o CO2 também é utilizado. Na metalúrgica, tá? Para utilização no caso de eliminação de fumaça, ou supressão, na verdade, de fumaça e outros pós e fuligens. A carbonatação de bebidas, né? Cerveja, refrigerante. É utilizado também em cirurgias, em alguns procedimentos, que são conhecidos como insuflação. E, por fim, aqui eu apresento para vocês, no setor de segurança, o uso de extintores de incêndio. Ok? Pois bem, mas o principal da indústria de conversão de CO2 é a parte de síntese química para fazer produtos de alto valor agregado. Tá? Esses 3 exemplos aqui, eles já existem. Eles, de certa forma, já são industriais, ok? Mas as reações com gás carbônicos, elas possuem um potencial gigantesco. Existem muitas publicações relacionadas a sínteses que utilizam gás carbônico. Tá? Então, esses daqui são, digamos assim, os principais em termos de quantidade. Então, aqui,
a síntese da ureia, que é utilizada como fertilizante e tem outras finalidades também, mas basicamente fertilizantes, produção de metanol, mas infelizmente esse processo aqui ele não tem um balanço energético favorável, mas ele pode ser sintetizado a partir então de gás carbônico e hidrogênio, tá? E abastecer os carros e veículos, enfim, tá? E ainda pode ser utilizado para fazer esse carbonato aqui, que é uma fonte de metila, tá? Em reações químicas, em sínteses químicas, né? Principalmente na indústria farmacêutica. Outros exemplos que eu posso mencionar, então, seria a produção de ácidos carboxílicos e, consequentemente, seus derivados, né, isocianatos, lactonas e policarbonatos, principalmente para a área da medicina. Mas outro ponto que o CO2 ele pode ser bem utilizado é na questão da biofixação utilizando microalgas. E em várias pesquisas já dos últimos anos tem apontado que a utilização dessas microalgas, elas podem ser em biodiesel, porque elas contêm uma alta concentração de óleos. Tá? Então, isso é bastante promissor. Você absorve o CO2, que a gente sabe que é um problema bastante sério, né, com as microalgas presentes aí em oceanos, e converte eles em biodiesel. Ainda é possível utilizar como extratos e corantes, tanto na indústria alimentícia como na indústrias que não são de alimentos, tá bem? Esse processo de biofixação, tá, com microalgas, ele é bem conhecido como bomba biológica. Então, essa química verde, tá, da biofixação do CO2, ela é muito, muito interessante. Mas eu gostaria novamente de ressaltar e enfatizar que a parte de síntese química, aproveitando o gás carbônico, ele tem muita pesquisa, tem muita publicação, mas precisa ainda de de ser viável industrialmente. Mais uma indústria muito promissora para a América Latina como um todo, tá? É a fitoquímica, tá? Ela pega seus insumos da riquíssima biodiversidade que existe aqui. Mais especificamente no Brasil, nós temos a maior biodiversidade do planeta e ela precisa e merece ser aproveitada, porém com muita sustentabilidade. Tá? Produtos que podem ser gerados da fitoquímica, né? Alimentos funcionais, fragrâncias e aromas, pesticidas naturais, muito importante isso, e com certeza plantas medicinais e fitoterápicos que já são utilizados, mas, como eu falei, temos um potencial gigantesco por conta da nossa biodiversidade que é muito superior a outras regiões do planeta. O processo industrial, basicamente, ele tem 5 tópicos, né? Então, inicialmente se faz a extração, ok? Depois do isolamento dos compostos, é determinada a composição química, é feita a elucidação estrutural para saber quais são esses compostos isoladamente, e aí depois, se for necessário, é feita então a síntese química, que é o desenvolvimento então de novos materiais para o uso humano e também para animais, né? E é importante ressaltar nessa área da fitoquímica que nós ainda não dominamos os nossos recursos naturais, ok? Então, além da parte química, que é muito importante, principalmente aqui na questão do processo, é preciso então essa questão da sustentabilidade do uso dos recursos naturais. O último tipo de indústria que eu gostaria de comentar com vocês hoje é a de nanomateriais, por exemplo, a nanocelulose, né? Aqui tem então o desenho de uma fibrila de celulose, tá? Essa parte cinza clara aqui é uma região conhecida como não organizada, e essa parte em cinza escuro já são cadeias de celulose cuja organização é bastante altíssima, que são conhecidas como nanocristais de celulose, que possuem umas propriedades muito interessantes, né? Então, esses nanocristais, eles são hidrofílicos, eles são biocompatíveis, são transparentes e não são tóxicos, tá? E eles podem ser isolados das fibrilas de celulose por meio de hidrólise ácida. Essa tecnologia já é
bem desenvolvida. E tem as mais diversas aplicações, em nanocompostos, nanopapel, materiais médicos, muito interessante, muito por conta da sua transparência e biocompatibilidade, né? Géis também, e sensores e uma série de outras que aqui não caberia nesse slide, tá bem? Ainda é fruto de pesquisa, já está bem adiantado, mas é algo bastante promissor para desenvolvimentos de química sustentável. E por fim, gostaria de falar de nanomateriais que utilizam quitina e quitosana. Essa daqui é a estrutura polimérica da quitina. Tá? A diferença da quitina para a quitosana é a porcentagem de N-acetilação. A quitina tem acima de 50% de N-acetilação e a quitosana ela pode ser obtida então através de uma hidrólise a partir da quitina. E, além disso, a quitina ela é obtida basicamente de exoesqueleto de crustáceos da indústria da pesca. Hoje em dia, esses resíduos, né, de exoesqueleto, eles são simplesmente dispensados, eles não são utilizados. Então, o aproveitamento aqui seria realmente muito interessante para fazer produtos e gerar produtos de alto valor agregado. Aqui eu enunciei algumas propriedades e aplicações da quitina ou quitosana, e eu gostaria de mencionar só algumas para vocês, com mais detalhes, como, por exemplo, a formação de nanopartículas. Isso daqui para fazer nanomateriais é muito interessante. Elas são biodegradáveis, elas são metabolizadas por enzimas, elas formam filmes facilmente, principalmente a quitosana, e em termos de aplicações, nós temos a possibilidade de produzir embalagem de alimentos que substituem plásticos e até papel. Nós podemos fazer plascos também, se for o caso, biodegradáveis, e encapsulamentos, que a indústria farmacêutica pode utilizar para a liberação de fármacos, principalmente, na cirurgia plástica, para fazer materiais mesmo, tá? No caso, linhas e tecidos, e também no desenvolvimento e produção de vacinas, né? Está bastante em voga atualmente. Então, quitina e quitosana também pode ser utilizada com essa finalidade. E aquilo que a gente já conhece bastante é a questão dos cosméticos, a quitina e quitosana são utilizadas junto com o ácido hialurônico. Esse ácido, no caso, ele já é presente no nosso organismo, em tecidos neurais, por exemplo, tá? Na pele. E junto com quitina e quitosana, eles são utilizados então em cosméticos para o anti-envelhecimento. Pois bem, essa química toda que eu mostrei para vocês nos últimos slides, ela pode sim ser aproveitada pela indústria e ela de certo modo já é utilizado, mas ainda não é em toda a sua totalidade. Tem muito potencial para isso. E a química verde, né, que eu apresento para vocês aqui, e tantas outras químicas verdes que são desenvolvidas e serão ainda desenvolvidas, elas fazem parte, então, da bioeconomia ou para o progresso do conceito e da aplicação da bioeconomia. Além disso, algo que deve ficar bem evidente é a questão, por exemplo, das estruturas químicas que eu apresentei para vocês, porque é com base nelas que você consegue, o que os pesquisadores conseguem, na verdade, desenvolver novas pesquisas e novos materiais e novos processos. E é dessa química que provavelmente a indústria vai querer se utilizar, e é dessa química que a química verde, no caso, que a bioeconomia vai se aproveitar. Agora, nessa última parte da apresentação, gostaria de falar então de algumas oportunidades e desafios, e mais especificamente na América Latina, né? Nós temos aqui, na nossa região do planeta, um potencial sólido para gerar uma bioeconomia muito forte, para nós sermos líderes em bioeconomia, né? E principalmente, claro, se nós galgarmos a pesquisa em química e biotecnologia, tá? Embora sejam relativamente diferentes, elas não devem caminhar diferente em locais diferentes. Elas precisam estar associadas, né? Então, nós temos ambientes institucionais ótimos para desenvolver esse potencial. Nós temos
uma produção de alimentos e de biomassa muito superior a outras regiões do planeta, ok? E vocês viram aí nos slides anteriores que biomassa é muito importante para a química verde, desenvolvimento de novas químicas verdes. Ela substitui, a biomassa substitui recursos fósseis, então, para conseguir produtos de alto valor agregado e desenvolver pesquisa em química verde, a biomassa é um prato cheio. Nós somos líder em bioenergia, tá? Nós já somos muito familiarizados com bioatividades, muito por conta da nossa biodiversidade. Nós já estamos habituados a fazer pesquisas com relação, né, à área biológica, tá? E também biotecnologia. No nosso caso aqui da América Latina, muito voltado ainda para a agricultura, tá? Porque é a base econômica, basicamente. Porém, ela precisa ainda aderir à questão da saúde, né, no desenvolvimento de medicamentos, por exemplo, e na indústria de modo geral para fazer bioprodutos. Mas também temos que nos lembrar que temos pontos de atenção que nos limitam a conseguir desenvolver todo esse potencial. Temos a questão dos fatores sociais, econômicos e culturais, temos a questão do pouco desenvolvimento de produtos. Infelizmente, a gente ainda não tem um poder muito claro de inovação, ok? Ainda falta muita questão de atitude e políticas e, como eu falei lá no começo, muito disso é por conta do não conhecimento das tecnologias, principalmente da química verde, por parte da sociedade em geral, tá? Nas escolas, nas indústrias, na sociedade que está aí na sua casa, que passa na calçada, enfim, eles precisam conhecer melhor a química, os potenciais que ela pode oferecer, tá bem? E também tem uma pouca integração entre o setor público e privado, tá bem? Isso também limita bastante, precisa ser muito melhorado para que nós conseguimos nos aproveitar de todas essas vantagens, tá? Então, nesse quadro aqui eu enumero algumas oportunidades, mas eu quero evidenciar a parte central dele, que é a questão da comunicação e da educação, justamente para que a sociedade como um todo ela perceba a existência da química de maneira que seja relacionada ao progresso e não a coisas ruins ou a coisas básicas, como, por exemplo, evitar poluição. Tá? É muito mais que isso, vocês viram nos slides anteriores e como eu já também mencionei, existe muito mais, alguns de vocês já devem saber, inclusive, disso, tá? Mas é preciso comunicar melhor a química, tá, para a sociedade. Elas precisam, então, fazer um reconhecimento da bioeconomia, que é um conceito novo, né? E com isso a gente consegue associar a química verde, tá? As partes interessadas, por exemplo, quem faz políticas públicas e a própria indústria, que se utiliza da tecnologia de química verde, elas precisam ser comunicadas, às vezes elas não são, às vezes elas procuram apenas para corrigir problemas ou por conta de uma nova lei, não, elas precisam ter iniciativa, mas elas precisam ficar sabendo, tá bem? Comunicar aos consumidores também, as pessoas que consomem os produtos, né? Esse produto vem da onde? Qual é a origem? É de material renovável? É sustentável? Não é? Né? E principalmente a questão da educação, né? Ensinar nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, já fazer as crianças e jovens conhecerem melhor a ciência, conhecer melhor a química, conhecer melhor a sustentabilidade, né? Formar pessoas conscientes, mostrar para elas que a qualidade de vida ela vem também da ciência, da tecnologia e, claro, fazer com que essas crianças e jovens e também depois os adultos, né, respeitarem mais a ciência. Nós vemos e estamos vendo muita questão de descrença na ciência, mas a gente precisa ser perseverante e continuar a mostrar que a ciência,
que a química verde, ela é muito fundamental para um futuro mais sustentável. Tá? Então, para que nós evidenciamos mais a questão da biodiversidade, protejamos melhor o solo, conservar a nossa água, reduzir a emissão de gás carbônico, melhorar a qualidade do ar, estabelecer uma sustentabilidade social, tá bem? É para o bem de todos, tá certo? E chegamos ao final da apresentação. Gostaria de agradecer novamente a comissão organizadora do evento, o Simpósio Latino-Americano de Química e 5º Workshop de Biotecnologia da Rede Bionorte. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo evento, um grandioso evento, que vai ser muito bem aproveitado por todos. Tá? Muito obrigado a comissão organizadora. Gostaria também de agradecer ao CERSUSQUEM, que é financiado pela FAPESP e GSK. A minha bolsa é uma bolsa FAPESP, mais especificamente. E também agradecer à professora doutora Daniela Gonçalves de Abreu Favacho, que é a coordenadora do SEIC, do qual eu também faço parte, e é ela que supervisiona o meu trabalho como bolsista aqui do CERSUSQUEM. Tá bem? E obrigado novamente a vocês que viram essa apresentação, esse seminário. Muitíssimo obrigado. Espero que tenham aproveitado, que tenham gostado, que possam aproveitar bem mais. E continue com o evento. Aproveitei bastante. Obrigado e até a próxima vez. Tá bem?